Fala turma, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez estamos juntos e hoje eu quero te falar de 6 medos que mais atrapalham as pessoas de evoluir, 6 medos que podem te atrapalhar de verdade na vida, então vamos nos livrar deles hoje aqui nesse vídeo, combinado? Agora, antes de continuar, não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito. Dá o like aqui, curtir o vídeo, beleza? E no final, deixe seu comentário dizendo o que você mais aproveitou desse conteúdo, o que você achou, pra gente entender o que você tá curtindo aí no nosso material, beleza? Vamos lá. Número 1, primeiro medo que as pessoas mais têm, realmente sentem, é medo da pobreza. Medo de perder o que já conquistaram. Muitas pessoas conquistaram muito, tem medo de perder o muito que conquistaram. Outras pessoas não conquistaram tanto assim, mas pra elas é muito. E elas têm medo de perder esse pouco que conquistaram. Só que veja bem, se você conquistou alguma coisa, você saiu de um lugar, caminhou e chegou a outro lugar, você saiu de uma estaca, que poderia ser praticamente da estaca zero, e construiu alguma coisa. Nesse momento que você tá, é uma nova estaca. Se você ficar com medo de dar o próximo passo, de caminhar, isso que você conquistou, provavelmente você vai perder, porque o mundo não para. Você precisa dar o próximo passo. E muitas pessoas não dão o próximo passo porque tem medo de perder o pouco que conquistou ou o que conquistou. Só que lembre-se, quando você não tinha o que você tem, você tinha mais coragem. E o medo da pobreza, medo de voltar e perder o que você conquistou pode te impedir de dar o próximo passo. Quem não dá o próximo passo para frente, quem não caminha, quem não anda, não fica no mesmo lugar. Pelo contrário, o mundo continua andando e você vai ficando para trás. Então, não tenha medo da pobreza, é besteira, isso é coisa da nossa cabeça. Você saiu de algum lugar e construiu. Esse que você tem é porque você teve atitude e caminhou. Quando não se tem nada, não tem medo de perder. Quando se conquista algo, a gente passa a ter medo. E esse medo de perder o que você conquistou e voltar a não ter mais isso é que te trava. E é dele que você precisa se livrar. Vamos pro próximo. Número 2, medo da crítica. Cara, isso é bem comum. Tem gente que diz assim, eu tô nem aí pra quem me critica, porque eu não tô pagando ninguém pra ficar cuidando da minha vida, então se a pessoa tá cuidando da minha vida, é o problema dela. Não tô nem aí pra ela. Eu não pedi consultoria pra ninguém, pra pessoa ficar apontando a minha vida. Tem gente que fala isso. Mas de fato, muitas pessoas têm medo de ouvir críticas. Tem gente que tem medo de subir num palco, falar num palco, porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Tem pessoas que têm medo de usar uma roupa que ela gosta, que ela acha que tem a ver com ela, mas ela não usa porque ela tem medo das críticas dos outros. Tem pessoas que têm medo de empreender em um negócio e não faz porque acha que os outros vão criticar. E fica com a vida inteira com medo da crítica. Permeia a vida inteira com medo da crítica. E aí o tempo vai passando, não consegue evoluir, tudo pensando no que os outros vão pensar. Obviamente que a gente não pode andar no mundo dizendo assim, o que os outros pensam a meu respeito não interessa. Nós somos seres humanos e nós nascemos para viver em grupo, em comunidade, então é obviamente que o que o outro pensa é importante, eu preciso ouvir o outro, entender, absorver o que é bom para mim e levar para minha vida. Agora, deixar de fazer tudo porque eu tenho medo de ser criticado, isso vai te levar à ruína. Então, se você sofre com isso, repense, entenda que a crítica, depois de você fez alguma coisa e a pessoa te criticou, isso não vai mudar nada na sua vida. Se você subiu no palco, falou uma besteira, isso não vai mudar nada na sua vida. Se você usou uma roupa e alguém te criticou, isso não vai mudar nada na sua vida, não vai mudar nada em quem você é. Então, obviamente, como eu disse, a gente precisa ouvir e entender. Se a crítica faz sentido, eu cresço. Se a crítica não faz sentido, eu também cresço. E assim eu continuo. E como eu me livro dessas críticas e do medo da crítica? É só pensar, tá, se a pessoa me criticar, o que isso vai mudar na minha vida? Pensa nisso. A pessoa vai falar do meu cabelo, tá, o que isso vai mudar na sua vida? A pessoa vai falar da sua roupa, tá, e o que isso vai mudar na sua vida? A pessoa tá falando do seu negócio, do seu produto, tá, e o que isso vai mudar na sua vida? Ela é seu cliente? Não. Agora, se é um cliente, você ouve. E também muitos clientes vão criticar também, não vai somar em nada. Aí você não ouve também. Só ouve, mas você não vai mudar tudo por isso. Então, pensa assim, essa crítica vai mudar o que na minha vida? No que vai me atrapalhar de verdade? Quando você pensa dessa forma, o medo de fazer algo, o medo de se apresentar de certa forma, o medo de ter um negócio, o medo de se expor, diminui. Porque você percebe que aquelas críticas não vão mudar em nada o seu objetivo, o seu projeto que você está desenvolvendo, entendeu? É por aí. Número 3, medo da doença. Cara, isso é um medo que assola a humanidade. A gente está vivendo num mundo agora onde as pessoas estão em pânico. Só que eu vou te falar uma coisa. Tem doenças que são preveníveis. Você pode fazer um trabalho preventivo para não adoecer. Então você sabe que se você comer muito açúcar, você pode ficar doente. Você sabe que se você comer muita farinha refinada, você pode ficar doente. Você sabe que se você comer muita gordura, muita fritura, você pode ficar doente. Você sabe que se você não fizer exercício, você pode adoecer. Ok. Então, previna. Não precisa ter medo. Não tenha medo. Tenha disposição e tira a preguiça de lado
e vai cuidar da saúde. Vai fazer exercício, vai comer direito, vai resolver sua vida. Então, não tem por que você ter medo. É só você resolver. Tá no seu controle. Coma melhor, se exercite, durma bem, vá ao médico periodicamente. Doenças que você pode prevenir, você previne. Agora, e as que você não pode? Porque tem coisas, tem fatores que são genéticos, tem fatores que você não consegue prever. De fato, tem coisas que se não fosse assim, ninguém morria. Porque aí tem uns caras que falam, não, tudo dá. Não, tem doenças que você não prevê também. Agora, se você não tem como prever, por que você está com medo? Se for para ficar doente, você vai ficar doente do mesmo jeito. E por que você vai deixar de viver? Por que você vai deixar de fazer? Ah, mas aí tem o Covid agora. Não sei nem se eu podia falar essa palavra aqui no vídeo do YouTube, se o YouTube vai me atrapalhar. Mas YouTube, não me atrapalhe que eu tô numa linha de raciocínio aqui, ó. O Covid, tem o Covid. Tá, você tá usando máscara? Você tá passando álcool na mão? Distanciamento social, tudo bonitinho? Tô. E mesmo assim tem risco de pegar? Tem. Mas você não tá fazendo tudo que você tem que fazer? Tô. Então pra que você vai ficar com mais medo ainda, além do que já existe? E tem muita gente que vive com medo de doença. Permeia a vida, cara, com medo de doença. Ai, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo? E medo de doença, medo de acontecer alguma coisa com o corpo físico também. Ah, não pulo de paraquedas, tem risco de cair. Não ando de moto, tem risco de quebrar. Não ando de carro, tem risco de bater. Fica deitado, meu filho. Fica deitado na cama esticado, porque aí não tem risco de dar nada. Tem risco só de necrosar as costas aí e dar uma ferida. Mas tem gente que permeia a vida por medo e não vive, cara. Entendeu? Não vive. Não fique com esse tipo de medo, entendeu? Doença. Dá pra prevenir? Previna. Não dá pra prevenir? Meu amigo, se você ficar doente, você tem dois caminhos, você sabe quais são? Ou você sara ou você morre, pô. Não tem outro caminho. Não tem. Então não adianta você ficar vivendo em função disso. Vamos ver a vida, entendeu? Vamos ver a vida. Vamos caminhar. Vamos continuar. Vamos nos livrar desse medo. Coloca aí na sua cabeça. As que são preveníveis, eu vou trabalhar. As que não são, se eu ficar doente, eu tenho que sarar. Se eu não sarar, eu vou morrer. No meu mindset tá instalado que eu tenho que fazer de tudo pra ficar bom. Ninguém passa pela vida sem adoecer, ninguém passa pela vida sem uma dor, uma doença. E aí você não pode permear a sua vida e ficar a vida inteira tentando prevenir coisas que não estão sob o seu controle. Presta atenção nisso. Vamos para um próximo medo que trava as pessoas. Medo de perder o amor de alguém. Conhece alguém assim? Deve conhecer, né? Medo de perder o amor de um amigo, de um irmão, de um pai, de uma esposa, de um filho. Deixa eu te falar uma coisa. Se a pessoa deixar de te amar, não era amor. Olha aí. Se a pessoa deixar de te amar e foi embora, às vezes sabe por que você perde o amor? Sabe por que você perde o amor? De tanto medo que você tem de perder. Tem gente que tem tanto medo de perder o amor que desenvolve uma doença. Um ciúme doentio, fica pegajoso, fica chato, fica possessivo, fica irritante. E aí perde, cara. Que aí não perde o amor. A pessoa vai deixando de te amar de tão possessivo que você fica. O medo faz com que você fique chato. O medo faz com que você sufoque a outra pessoa. E você tem que ter na sua cabeça. Se você tem esse medo, você vai fazer isso. O que eu quero dizer pra você é, não precisa ter esse medo. Se é amor, fica. Se não é amor, vai embora. Se a pessoa for embora é porque ela não merece estar ao seu lado e tá tudo certo. Agora, não espante. Não precisa ficar com medo, sufocando as pessoas, porque muitas vezes é isso que vai te levar a perder um amor. E tem pessoas que vivem em função do outro. Quem vive em função do outro, quem vive em função do amor do outro, quem vive em função de não perder um amor, é escravo de uma vida que, não viveu. É escravo de uma situação, de um ciclo, que fica ali vivendo em função do outro e não vive sua própria vida. Esse medo de perder o amor do outro impede as pessoas de crescerem, de evoluírem, de desenvolverem, de terem suas próprias vidas. Quando a gente fala de um relacionamento, nós não estamos falando a metade de cada um, nós estamos falando do inteiro de cada um. 100% de um, mas 100% do outro. É a entrega completa dos dois, seja numa amizade, seja num casamento, seja numa sociedade, cada um dando tudo de si. Não é cada um dando a metade de si. Um relacionamento que cada um dá a metade de si não funciona. E aí quando você deixa de viver sua vida e passa a ser uma metade, porque a metade que você vive é só a metade do outro, aí, meu amigo, desenvolveu o medo de perder. Porque você não tem a sua vida, você só tem a vida do outro. E aí se o outro vai embora, você perde tudo que tem, porque você acha que sua vida é aquilo. E aí não dá pra viver dessa forma. Entende essa lógica? Não vivo minha vida, vivo a vida do outro. Lógico que se você vive a vida do outro, você tem medo de perder o outro mesmo. Óbvio, porque é a sua vida toda. E não é assim. Um relacionamento saudável é eu dou do que eu tenho, o outro dá do que ele tem, e a gente tem uma terceira parte que se cria, que é justamente a conexão dos dois. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, a sua história, e é isso que faz um relacionamento ser positivo. Quando tudo isso se junta, se une. Se você deixa de viver a sua história, aí você tem chance sim de perder um amor. E é por isso que tanta gente vive com medo de perder um amor. Medo da velhice é o número 5. Olha só, minhas mãos já estão ficando enrugadas. Olha, sério, vou fazer 40 anos, eu corro sem passar protetor na mão e descobri essa semana que foi uma burrice. Eu corri a vida inteira sem passar protetor na mão. Já tá ficando, sabe quando vai ficando assim, meio enrugadinha? Agora não dá mais pra voltar atrás. Se não dá mais pra voltar atrás, não adianta eu ficar com medo de envelhecer a mão agora, que a mão já era. Cuidar do resto agora. Vamos falar de velhice. Tem muita gente tem medo de envelhecer.
Nós vemos num mundo que a imagem é muito importante. Então as pessoas estão tudo esticadas. Tem gente, cara, se você olhar no RG, você não sabe mais que é a pessoa. Não sabe. Tem gente que esticou tanto que quando dá risada o braço levanta assim, é sério. Então assim, gente, não é um problema. Isso não é um problema. O problema é você ter medo de envelhecer. Você vai envelhecer, você pode esticar o rosto, fazer tudo. Cara, fica todo esticadinho, bonitinho, maravilha. Eu sou a favor disso, inclusive. Não que eu faça, mas sou a favor sim de se cuidar, por que não? Porém, você vai envelhecer, pô, do mesmo jeito. Você prefere envelhecer ou morrer? Então pensa assim, vamos tirar o medo da velhice aqui. Você tem duas opções, ou você envelhece ou você morre novo. Se você morrer novo, você não vai viver a sua história. Você não vai ver seus filhos, seus netos, não vai viver sua história. Então para de besteira com medo de envelhecer. A gente vive em função disso. Eu pergunto para as pessoas, você tem medo de que eu tenho medo de envelhecer? Cara, tô envelhecendo, vou fazer 40, já sou 40 anos mais velho do que eu era quando eu nasci. Então a gente tá todos os dias envelhecendo. E é inevitável. Cara, a pior besteira que pode existir é você ter medo de uma coisa que é inevitável. Chega a ser irracional, chega a ser insano. Igual eu tava falando da doença lá que você não pode prevenir. Isso que você não pode prevenir porque você vai ficar com medo dela. Você não pode prevenir o envelhecimento, é da natureza humana. Você vai envelhecer e eu desejo que você envelheça. Então pra que você vai ficar com medo de envelhecer? Você vai ficar, mas quando eu tiver velho, alguém vai ter que cuidar de mim. Ai, meus filhos, eu já não vou ter mais a mesma força, eu não vou ter mais a mesma virilidade, eu não vou ter mais... Não vai mesmo, vai mudando. E você vai viver em função disso, é uma condição humana que você não tem controle sobre ela. Então, se você perde o medo, sabe o que você faz? Você passa a pensar em maneiras de envelhecer melhor, ao invés de não envelhecer. Porque senão você vai chegar lá com 100 anos de idade lá, e eu desejo que você chegue achando que você tem 15. E aí a alma realmente não envelhece de fato. Mas o corpo sim. Você não vai conseguir fazer as coisas que você fazia quando você tinha 15. E aí é onde vem aquela velha depressão que muita gente tem. Frustração de não conseguir mais fazer as coisas que fazia, de não conseguir viver mais as coisas que vivia. Por quê? Porque não entendeu que envelhecer é uma condição natural. Entende? Coloca isso na sua cabeça. Ter medo de coisas que são inevitáveis é uma insanidade. Essa frase é minha. Nunca ouvi em lugar nenhum. Registra aí pra mim, galera. Ter medo de coisas que são inevitáveis, isso sim é uma verdadeira insanidade, beleza? Coloque isso na sua cabeça. O que é inevitável, se você ficar com medo disso, você é doido. Essa é a verdade. Vamos pra próxima. Você tá gostando desse conteúdo? Eu tô curtindo fazer. Curtindo fazer porque eu tô falando das coisas que carrego dentro de mim. Então acho que é bacana. Agora, como esse vídeo, tem vários outros no canal. Tem mais de 120 vídeos aqui. De gestão, de liderança, de mindset, de relacionamento humano. Hoje eu tô falando até de sentimentalismo aqui, você viu? Tô me aprofundando nesse negócio. Mas assim, é isso. Porque eu acho que nós somos um todo. Não existe na vida ser uma coisa ou outra. Nós somos profissionais, nós somos família, nós somos maridos, nós somos filhos, nós somos um só. Não existe um botão de liga e desliga e você vai mudando de fase. Eu acho que se você evolui em todas as áreas, você evolui. Não dá pra ser desequilibrado. Então por isso que aqui no nosso canal a gente fala de muitas coisas. Se você quer ser um bom profissional, você vai ter um bom pai de família. Ser um bom pai de família, consequentemente, se você melhorar como pai de família, você vai melhorar como profissional. E assim é que caminha a humanidade, né? Sexta e última, que tá muito relacionado a tudo aqui e essa muita gente tem medo. Medo do desconhecido, mas do desconhecido em que sentido? Medo da morte. Dizem que tem pessoas que têm medo de falar em público mais do que de morrer. Você já ouviu isso? Eu já falei sobre isso, que está relacionado à crítica. Agora, tirando o medo de falar em público, um dos maiores medos que as pessoas têm, que a humanidade tem, é o medo da morte. Tem o medo de cunho religioso, porque é o medo do juízo final. Tem o medo de cunho da dor, porque acha que vai sofrer. Tem o medo do outro lado, de como vai ser. Tem o medo de outra visão, que é da reencarnação, e por aí vai. Tem várias origens o medo da morte, mas na realidade, no fundo, a gente, de acordo com as nossas crenças, a gente tem a fé, acredita em algo, cada um acredita em algo. E eu não vou nem falar sobre isso aqui, porque tem origem, cada um tem uma crença, uma fé. Se nos vemos nos próximos fortes, você tem menos medo, ou mais, depende da origem. Mas você consegue saber o dia que você vai morrer? Você consegue saber o que você vai sentir? Você consegue saber como que vai ser lá do outro lado? Se é que tem outro lado na sua crença, sim ou não? Se você não consegue saber nada, se é inevitável, por que você tem medo, cara? Como é que você tem medo, cara? Você entendeu? Se é inevitável, você vai viver permeando sua vida com medo de coisa que você não consegue controlar. E, gente, medo é isso. Quando vira o medo, eu quero que você reduza o seu medo a pó. Reduza o seu medo a pó. Fazendo o quê? Perguntas. Eu consigo evitar? Não consigo. Então, pra que você tá com medo? Eu consigo evitar? Consigo. Então, evita, pô. Você entendeu? Evita. Não fica com medo, não. Se consegue evitar, evite o acontecimento. Se não consegue evitar, vai viver em função disso. E todas as vezes que você fizer essa pergunta, o medo vai ficando menor. Pensa assim,
assim, ó, você que tem medo de falar em público, de subir num palco, vou dar um exemplo aqui pra você. Se você subir num palco e falar uma besteira, o que vai acontecer com você? As pessoas vão rir, né? Vão te criticar, não é? O que isso vai fazer de verdade, na prática, de mal pra você? O que isso vai mudar a sua vida de verdade? Nada. Não vai mudar nada. Você vai deixar de ser quem você é? Você vai mudar a sua personalidade por isso? Você vai perder dinheiro por isso? Cara, então começa a pensar, sempre quando um medo vir, pensa, é evitável? É inevitável. É inevitável. Se é inevitável, não precisa ter medo. Se é evitável, não precisa ter medo. Evite. Número 2, reduza a pó. Pergunte o que isso vai mudar na sua vida. O que esse medo te ajuda e o que esse medo te atrapalha. Vá fazendo perguntas, vá reduzindo, você vai ver que esse medo vai ficando cada vez menor e no fundo você vai entender que todo esse medo, ele na realidade é criado só aqui. E ele de verdade não existe. É algo que nós criamos na nossa cabeça. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Eu espero que essa mensagem chegue até o seu coração. E eu espero que também você compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você acredita que precisam ver. Beleza? Vamos combinar assim? Compartilha com todo mundo. Agora, antes de você sair desse vídeo, eu quero pedir um compromisso com você. Não tenha medo de teclar e escrever aqui embaixo o seu comentário. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo, o que mais te chamou a atenção, em que esse vídeo vai te ajudar. Estamos combinados assim? E faz mais uma coisa, escreve aqui embaixo a cidade e o horário que você está assistindo esse vídeo, a cidade onde você está assistindo e o horário que você está assistindo também. Vai ser legal pra gente entender de onde vocês são. Fechou? Nos vemos nos próximos materiais. Forte abraço. Tchau, tchau.